com a paz do Senhor. Desde já quero agradecer a sua atenção. Desde já quero agradecer por você ter entrado no canal. E por favor, se inscreva no canal, para que a gente venha aprender mais e mais sobre a palavra, né? Então, vamos observar a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 25. Sobre o que? Fala sobre as 10 virgens. As 10 virgens. O Senhor falando sobre as 10 virgens. Vamos ver o que o Senhor tem para falar para nós. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Amados, meus irmãos, então o que o Senhor está falando aqui sobre essa parábola? Primeiro a gente tem que entender o que é a parábola. Ou seja, o Senhor, ele gostava muito de falar sobre parábolas. Muitas das vezes o pessoal não entendia. A multidão que ia não entendia a parábola que ele falava, mas o Senhor fazia questão de poder falar com os discípulos, porque era importante. A gente, como discípulo, a gente tem que aprender e compreender as palavras divinas que o Senhor nos deixa. Muitas das vezes a gente não compreende, mas é por isso que a gente tem que orar e ler várias vezes o que o Senhor tem a nos dizer, tem a nos decifrar. Ou seja, aqui quando ele fala sobre 10 virgens, primeiro o Senhor, ele está falando e está usando o reino do céu sobre 10 virgens. Então o que é esse reino? O que é as 10 virgens? Primeiro ele está usando o número 10. O que quer dizer o número 10? O número 10, ele fala que é no sentido de totalidade, ou seja, todas as igrejas, né? Então vai ser todas as igrejas. E ele fala de 5 nécias, ou loucas, eu vou usar o termo loucas, e 5 prudentes. Ou seja, ele está dizendo que não vai ser toda a igreja que vai ser prudente. Infelizmente, não vai ser a igreja toda que vai subir. Ele está falando isso, mas no mesmo sentido que ele fala sobre a igreja, sobre a totalidade da igreja, ele está falando no nosso sentido individual também. Tanto é que ele está falando sobre a virgem, né? E ele fala da virgem. E ele está falando de quê? Sobre o noivo. E ele faz o convite para o quê? Para a virgem. Ou seja, o noivo, ele não vem de qualquer jeito. Não é qualquer um noivo. Então ele quer ver a sua noiva como? Totalmente ornamentada, totalmente pura, totalmente limpa. Mas só que tem um grande problema, que é o seguinte: 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E nisso ele faz uma diferença, nisso ele faz uma comparação. Quando a gente lê no versículo 2, 5 dentre elas eram loucas e 5 dentre elas eram prudentes. Ou seja, ele está falando aqui sobre a metade da igreja, sobre a outra metade, né? Pode ser que sim ou pode ser que não, porque o Senhor Jesus, ele vai nos falar, né? No versículo 3 ele fala assim: as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite. Aí no versículo 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ou seja, o Senhor Jesus está fazendo a comparação de quem é louco e de quem é prudente. Ou seja, nem todo mundo é prudente, nem todo mundo que está na igreja é prudente. As loucas, elas pegam a lâmpada e saem, mas não se preocupam em se abastecer. Porque a gente tem que saber também que naquele tempo, o que se usava muito? Se chamava candeia, ou seja, a lâmpada que eles usavam. Então tinha um pavio, e para poder abastecer o fogo, tinha que usar o quê? O azeite. E é muito importante que a gente venha saber sobre o significado do fogo. O que o Senhor Jesus falou com Nicodemos lá em João capítulo 3? Ele falou assim: Nicodemos, é preciso o homem nascer de novo. É preciso nascer da água e do fogo. Ou seja, quando a gente nasce da água é o batismo. Quando a gente nasce do fogo é do Espírito. Ou seja, a gente
precisa alimentar esse fogo, que é o fogo do Espírito Santo. Então, como a gente vai alimentar esse fogo? Com azeite, né? Tanto é que o seguinte, o Senhor Jesus mesmo, as próprias loucas vão falar com as prudentes, que falam que estão acabando o fogo. E é assim na nossa vida, se a gente não vigiar, não cuidar, para que nós venhamos se fortalecer mais do azeite, esse fogo apaga. Então, o que o azeite representava na época no Velho Testamento? Na época do Velho Testamento, como é que se usava o azeite? O azeite, o significado do azeite é a presença de Deus. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 28, 18, sobre o que? O Jacó, ele vai pegar e vai derramar azeite para falar da presença do Senhor, para deixar aquele local ali com a presença de Deus, né? O azeite significava, também era usado também em sacrifício. Ou seja, quando a pessoa chegava para levar seu sacrifício, também levava azeite também. Então o azeite é muito importante, até nos tempos de hoje, para o Senhor, entendeu? Então o azeite, o significado do azeite aqui que ele fala nessa parábola, seria a presença dele na nossa vida. A gente se encher da presença de Deus, para o quê? Para que o fogo do Espírito Santo venha resplandecer na nossa vida, né? Então a gente continuando, na parábola, no versículo 3, ele vai falar assim, que as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite, simplesmente saíram. Mas tinham fogo. Elas simplesmente saíram, mas não se preocuparam em o quê? Abastecer, mas saíram com fogo. Aí no versículo 4, no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, ou seja, as loucas levaram a lâmpada. As prudentes, além da lâmpada, levaram mais azeite. Por que elas levaram azeite? Elas não sabiam que hora que ia ser o casamento. Elas foram convidadas para o casamento, mas elas não sabiam o horário. Ela simplesmente foi convidada. Olha só, vai lá, vai ter o casamento assim, e você é a noiva, você é a virgem. Você vai lá. Mas o horário não foi feito. Ninguém falou horário. Só mandaram ir e caminhar. Só que as prudentes sabiam que a caminhada ia ser longe. As prudentes sabiam que se aquele fogo apagasse, ia faltar azeite. Por isso que elas se abasteceram. Aí tem uma diferença entre as prudentes e as loucas. E no versículo 5, fala sobre assim, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Esse aqui todo mundo vai adormecer. Esse aqui é o grande caso, porque é o seguinte, ninguém sabe a hora. Chega uma hora que realmente bate um cansaço. Chega uma hora que realmente mesmo você já está desanimado. Você já não consegue mais. Você fica se perguntando, você pega e dorme. O que o Senhor Jesus fala? Quando ele chega lá no monte, está orando, o que ele vai falar lá para Pedro? Não consegue orar nem uma hora e fico aí dormindo? Ou seja, infelizmente todo mundo vai dormir. Irmãos, o que eu digo hoje é que até as prudentes dormiram. Até o prudente também vai dormir também. Eu até reconheço que às vezes bate um cansaço, vem a fadiga, vem os problemas, você pega, adormece, porque o noivo está demorando muito. Mas só que vai ter uma diferença quando chegar naquele grande dia. As prudentes reservaram o azeite. É importante da gente reservar o azeite. É importante da gente reservar da presença do Senhor. Já as loucas não reservaram, mas assim mesmo elas dormiram. As loucas não se preocuparam, mas dormiram do mesmo jeito. Ou seja, o Senhor aqui está falando que mesmo as prudentes e as loucas vão dormir, né? Aí no versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Eu acho importante quando ele fala assim meia-noite, né? Não é qualquer horário. Ele fala assim nesse sentido porque seria realmente no horário que todo mundo ia estar dormindo, né? Então, quando ele fala meia-noite, eu acho incrível. O Senhor Jesus, ele usa a meia-noite porque grandes acontecimentos aconteceram meia-noite. Não estou dizendo que meia-noite ele vai chegar à meia-noite. A gente não sabe. Mas à meia-noite, Moisés tira o povo do Egito. À meia-noite, Gideão chega com seus homens durante lá para a grande batalha. À meia-noite, Sansão levanta as portas de Gaza. À meia-noite acontece muita coisa. À meia-noite, Paulo e Silas, a orar e cantarem louvores, acontece um grande terremoto e as cadeias são quebradas. Por isso que ele está falando à meia-noite. E nisso vai se acontecer o grande
o grande grito. Aí fala assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Mas eu acredito que esse grito já está sendo dado. Esse grito já está ecoando, porque o evangelho está chegando, o evangelho está sendo espalhado. Esse grito já está sendo anunciado. As igrejas estão anunciando, todo mundo está anunciando sobre a palavra, né, que está chegando. Esse grito, na minha opinião, eu acredito que já está sendo dado. Aí no versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam a sua lâmpada. Chegar o grande dia, todo mundo vai pegar sua lâmpada e vai fazer uma diferença mais lá na frente. Quem vai estar com azeite reserva ou quem não vai estar. Aí quando chega no versículo 8, as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, eu acho incrível que o seguinte, aqui ainda não tinha se apagado as lâmpadas, mas elas não sabiam que estavam para se apagar. A mesma coisa na nossa vida de cristão. A gente sabe que está se apagando. Mas por que você não vai comprar o azeite? Ou por que você não corre atrás do azeite? Ela não sabia, ainda não tinha apagado o fogo, mas estava se apagando. Elas não sabiam disso. Aí no versículo 9, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai. Ou seja, essas virgens aqui eram tão prudentes que elas já sabiam o que ia acontecer. Porque se elas dessem do azeite delas, ia faltar tanto para elas, tanto para as prudentes quanto para as loucas. Aí ia acabar que ninguém ia entrar para o casamento. Ninguém ia entrar para as bodas do Cordeiro. Então o que as prudentes falam? Vai lá e compra o seu azeite. Irmãos, eu não tenho como dividir o meu azeite com ninguém. Você não tem como dividir o seu azeite comigo, né? O azeite é individual. É a presença do Senhor na nossa vida. É o que o Senhor tem para cada um, né? Então as prudentes estavam ali com azeite. Elas não sabiam que ia tardar. Elas não sabiam. Então no versículo 9, no versículo 10, e saindo elas para comprar, chegou-se o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ou seja, nessa mesma hora elas vão sair para comprar, já vai ser tarde. Quando a gente demorar para poder se encher de azeite, já vai ser tarde. Ou a gente se enche de azeite agora ou vai ficar muito tarde. Não vai ter como você mais buscar azeite. Porque vai se entrar para o casamento, as bodas vão acontecer, mas você não vai poder conseguir encher o azeite. Então elas são convidadas e sai apenas quem entra no casamento. As 5 prudentes. Porque elas procuraram e elas sabiam, elas se preveniram, se precaviam. A mesma coisa é na nossa vida de cristão também. Então, no versículo 11, fala assim, mais tarde chegaram as virgens loucas clamando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, o Senhor aqui está nos falando para a gente vigiar. Que a palavra também vai falar, o próprio Senhor Jesus vai falar assim, muitos vão me chamar de Senhor, Senhor, mas ele não vai conhecer. Porque a gente não se precaviu, porque além da lâmpada, além da candeia servir para iluminar o caminho, servia para a gente se identificar quando chegava na hora. Ou seja, se você não tiver lâmpada para poder ser iluminado, se você não tiver o azeite, a presença do Senhor, o fogo do Espírito Santo, você não vai ser conhecido. E o Senhor vai falar assim, eu não conheço. É o que o Senhor está aqui nos falando sobre essa parábola das 10 virgens, que a gente venha buscar mais, a gente venha se encher mais de azeite. E é o que ele nos vem falando. Então os últimos acontecimentos que vem acontecido nesses anos, está se acontecendo tudo sobre a vinda do Cordeiro. A gente vê lá em Mateus capítulo 24, sobre as dores de parto, já está iniciada. Mas ele vai falar que ainda não é chegada a hora. Ou seja, na minha opinião, eu acredito que já está sendo anunciado. O grito já foi dado. Só falta chegar o noivo. E ele quer vir, ele quer pegar a noiva ataviada. Amém? Então, desde já, eu quero agradecer, né, a oportunidade que você está me dando de falar sobre a palavra de Deus. Então, eu peço que você se inscreva no canal, né? Aperta lá o sino lá. Muito obrigado. Amém? Fica na paz. Amém.